Boa noite. Primeiro, eu quero me apresentar porque tem gente nova no grupo que ainda não me conhece. Meu nome é Maria Célia, sou mãe de dependente químico e frequento esse grupo há 9 anos. Como vai você? Cada vez melhor. Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. Dessa vez eu fui convidada para fazer o acolhimento, o que confesso que não é muito a minha praia, isso é mais com a Mari, mas eu vou tentar. Sempre no acolhimento é de costume dar as boas-vindas e falar como funcionam as reuniões. Hoje eu vou falar um pouco sobre a metodologia das reuniões do Amor Exigente. Mesmo porque tem gente nova no grupo que eu acredito que nunca participou de uma reunião presencial, então eu acho que vai ser um pouco proveitoso. O amor exigente é uma referência segura para as pessoas que buscam melhorar os relacionamentos familiares e sociais. E ele visa também melhorar a qualidade de vida e a prevenção de diversas dependências. Isso é uma proteção social. Gente, eu vou fazer uma pausa aqui só para dizer que o que eu vou falar aqui não é coisa da minha cabeça, é coisa que eu estudei, coisa que eu pesquisei. E outra coisa que eu queria dizer também é a respeito desses sorteios que a Renata anda fazendo de livro. Eu achei ótimo. E vários livros, várias coisas do que eu estou dizendo aqui, tem nesses livros que ela anda sorteando. Eu, particularmente, gosto muito de 2 livros que estão sendo sorteados. Um é Prevenção com Amor Exigente e outro é O que é o Amor Exigente. Os dois foram escritos pela Dona Mara. Esses dois são livros que você pode ter como livro de cabeceira, porque você pode, qualquer hora, abrir aleatoriamente e ler uma página que sempre você vai ter alguma coisa de bom lá. Bom, agora vamos voltar para a nossa metodologia. Vamos lembrar que nós devemos sempre ser fiel, honesto e verdadeiro na transmissão do amor exigente. Não é só falar para o outro do amor exigente, eu preciso viver o amor exigente. A gente não aprende aqui que é com a minha mudança de comportamento que atinge o outro? Pois é. Então, com o que eu aprendo no amor exigente, eu vivo mudando meu comportamento dessa maneira e o outro aprende comigo dessa maneira. Agora vamos falar um pouco do nosso cronograma. Primeiro, o acolhimento. Se não for a parte mais importante do programa, é uma das mais importantes. Ele deve começar na porta, desde que a pessoa chega, porque quando a gente chega pela primeira vez, é sempre a mesma coisa. A gente chega sem graça, com aquele sorriso amarelo. Então, precisa de um acolhimento bem feito, um acolhimento carinhoso. E esse acolhimento deve continuar. Por exemplo, termina a reunião. As luzes são apagadas, a porta fechada e o tempo está para chuva. E a pessoa que chegou pela primeira vez está sem carro e ninguém ofereceu uma carona para essa pessoa. Esse acolhimento foi continuado? Não, mas deveria, não deveria? Perante o amor exigente, deveria. Uma vez o padre Haroldo disse o seguinte: o acolhimento começa na porta, mas não termina na porta. Existem grupos que oferecem um lanche logo no início da reunião. Não é o nosso caso. Eu acredito que isso acontece
em cidades maiores, porque tem várias pessoas vão para as reuniões direto do serviço, direto já sai do trabalho dela e vão para a reunião. Então, é por isso que eles oferecem um lanchinho. No nosso caso, só é oferecido um lanchinho em dia de confraternização. Nós temos um cumprimento habitual, que é: como vai você? Cada vez melhor. Isso é muito importante. Ele não pode ser feito de qualquer jeito. Nós temos que acreditar no que nós estamos falando. Eu não tenho que estar melhor que ninguém. Eu tenho que estar melhor que eu mesma. Melhor do que eu fui ontem. Que dia é hoje? É o primeiro dia da minha nova vida. O ontem já passou. Não tem como ser mudado. Amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, mas hoje eu posso fazer diferente. É importante também ser comentado que o Amor Exigente tem uma participação especial na Rede Vida de televisão, todas as segundas-feiras, a partir da 12h30. O Amor Exigente também tem uma revista mensal. Na televisão, sempre vem alguém falar de alguma coisa bem legal, bem importante. E a revista tem uns artigos ótimos. Eu gosto muito dessa revista. Agora, vamos falar um pouco da sacolinha. Às vezes eu fico pensando, quando o nosso dinheiro está curto, que se a gente especificasse mais os nossos gastos, poderíamos arrecadar mais. Às vezes, quando a gente esclarece mais as coisas, né, fica mais fácil assim das pessoas doarem. Nós não temos verba nenhuma, nem de governo, nem de prefeitura, mas nós temos gastos. Então, nós precisamos de dinheiro, inclusive para mandar para a nossa federação, que é ela que nos sustenta sobre todos os aspectos. Mesmo agora, sem reunião presencial, diminuíram nossos gastos, mas alguns continuam da mesma maneira. Por isso, aproveitando a ocasião, se alguém se sentir bem em contribuir, o grupo agradece. Lembrando que são o Alencar e a Maria Lúcia que estão como tesoureiros. Nós temos uma espiritualidade pluralista no Amor Exigente. Quando convidamos alguém para fazer essa espiritualidade no grupo, nós devemos explicar para essa pessoa que essa espiritualidade deve ser simples, sem se arrastar por demais. Às vezes a pessoa fala tanto que quando chega no final, você não sabe mais onde ela começou. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a palestrinha do princípio do mês. Eu sei de grupos que chamam pessoas gabaritadas para falarem nessa hora. Fica bonito, a pessoa entende do assunto, ela enfeita, mas eu acredito que nessa hora o que dá mais resultado é alguém falar que o princípio, falar do que o princípio fez na minha vida, na vida da minha família, na vida da minha sociedade. Eu tenho que explorar o meu grupo, nós temos que valorizar as pessoas do nosso grupo. Eu não preciso ir buscar fora o que eu tenho de precioso dentro do meu grupo. Aquele participante que está ali há anos, que já tem uma história solidificada no Amor Exigente. Isso é dar valor, é dar esperança, é dizer que funciona, é dizer que dá certo. E a partilha? É importante dividir o tempo para cada um, porque senão, lá dentro nós somos todos iguais. E se eu não dividir o tempo de cada um,
sempre aparece alguém assim com uma ânsia de falar e não sobra tempo para o outro falar. Se for algum problema urgente, essa pessoa deve procurar alguém separadamente, procurar algum voluntário. Aí, esse voluntário vai ver que atitude deve ser tomada, porque nos grupos nós somos todos iguais. Quando um problema é exposto, nós temos o retorno do problema. O que é isso? Se alguém já viveu um problema parecido, ele dá o seu parecer baseado no princípio, sem necessariamente ser aquele princípio estudado naquele dia. Esse é o retorno. Se você não viveu o problema, não tem importância. Às vezes, o melhor retorno é o silêncio. E as metas? As metas são a nossa mudança de comportamento. A meta é um processo de mudança pessoal. Eu tenho que ter um comprometimento de melhora. Quando chegamos na sala, perguntamos: Fulano, você conseguiu cumprir sua meta? E ele responde: não. Nós temos que perguntar: qual a sua dificuldade? Onde que o grupo pode te ajudar? A meta é muito importante. Então, por isso que nós temos, ela é muito importante, por isso que eu disse que ela é a base da nossa mudança de comportamento. É um objetivo que eu tenho. E eu tenho que correr atrás desse objetivo para poder mudar o meu comportamento. O encerramento da reunião também não deve ser de qualquer jeito, pois afinal nós vamos ficar uma semana separados dos nossos amigos do amor exigente. Vamos nos abraçar, mesmo que agora seja um abraço virtual. Afinal, o grupo Amor Exigente é o grupo do abraço, né? Vamos desejar uma boa semana para todos. Vamos desejar que todos voltem na próxima semana. Que é gostoso a gente rever de novo, né? A maioria dos grupos, eu acredito, que fazem a oração da serenidade no final da reunião. Nós, no nosso grupo, nós fazemos antes da partilha. Gente, não existe profissional de amor exigente. Existe aquele que estudou mais, aquele que conhece mais detalhes e que vive o programa. Dentro do amor exigente, nós somos todos iguais, dentro do mesmo barco, remando na mesma direção. Muito obrigado, boa reunião para todos.